Vamos começar mais um programa Claramente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você desejar compartilhar esse e outros programas com seus queridos, seus amigos, é só acessar novotempo.com/claramente e nos seguir nas redes sociais. Hoje eu gostaria de compartilhar algumas ideias sobre timidez e a sua ligação com transtornos de ansiedade e depressão. Timidez é o medo de avaliações sociais negativas que produzem desconforto e limitações emocionais quando a pessoa deseja contato social. Entre 40% a 50% dos norte-americanos declaram terem certa disposição para a timidez. E 75% destes dizem que não gostam de ser tímidos, sendo que 66% admitem que sua timidez é um problema pessoal. Já em nosso país, aqui no Brasil, a taxa de pessoas com transtorno de ansiedade chega a 9,3%. E o Brasil é o país com o índice mais alto desse tipo de sofrimento mental. Lembrando que transtorno de ansiedade, esses transtornos são a mesma coisa que sofrimentos mentais ligados a uma ansiedade muito alta ou exagerada, que podem se manifestar em pessoas diferentes, de maneiras diferentes, como, por exemplo, através de crise de pânico, ou ansiedade generalizada, ou transtorno obsessivo-compulsivo, fobia social, entre outras maneiras da ansiedade exagerada se manifestar. Mas o que será que produz esses problemas de saúde mental? Fatores que contribuem para o alto índice de sofrimentos ligados à ansiedade exagerada são problemas psicológicos. O que é um problema psicológico? Um problema de comportamento, do manejo dos pensamentos, do manejo das emoções, da administração das suas decisões. Então, problemas psicológicos podem ser, por exemplo, abusos emocionais, como, por exemplo, um abuso verbal. O que é um abuso verbal? Um pai ou uma mãe que tem atitude de abusiva verbal com seus filhos, então grita com a criança, deprecia a criança, xinga a criança. Também tem os abusos físicos, como dar tarefas exageradas, pesar demais para a criança, espancar a criança. Abusos sexuais também do passado infantil trazem repercussões para a vida adulta e vão influenciar nos sofrimentos mentais de maneira variada. É difícil até resolver essas questões. Problemas socioeconômicos também contribuem para a saúde mental, como desemprego, a pobreza, famílias que são bem desestruturadas por um problema, por exemplo, de alcoolismo, outras dependências químicas. O divórcio, que mexe com a cabecinha das crianças, além de problemas sociais, como um estresse produzido por engarrafamentos diários. A pessoa às vezes tem que gastar horas para ir, para voltar do trabalho. A violência social, o medo, de viver numa cidade grande, a poluição sonora, a poluição do ar, tudo isso em cidades grandes principalmente, e também uma coisa chamada solidão. Tudo isso contribui para o surgimento de sofrimento mental. Nesse gráfico, com dados da Organização Mundial da Saúde, da OMS, podemos ver que o Brasil está em primeiro lugar entre as 3 Américas quanto à incidência de problemas de saúde ligados à ansiedade excessiva. Em segundo lugar vem o Paraguai, depois o Chile. Já os Estados Unidos vêm em 6º lugar. Vemos também no gráfico que os transtornos de ansiedade surgem mais ou atingem mais as mulheres na América do Norte, na América Central e na América do Sul. E, na verdade, no mundo todo, como mostra essa coluna vermelha na extrema direita do gráfico. Mas os índices são significativos em outras partes do mundo. Vivemos num mundo ansioso e que está caminhando a passos largos até para a depressão. Já falei em outro programa e vamos repetir de que a depressão, infelizmente, segundo estudos da Organização Mundial da Saúde e da Psiquiatria, a depressão está caminhando para ser a segunda doença
do mundo até 2020. Vejamos agora este outro gráfico mostrando os índices quanto à depressão. Então, vemos que no mundo 322 milhões de pessoas sofrem de depressão. Considerando ainda as 3 Américas do Norte, Central e do Sul, os Estados Unidos estão em primeiro lugar quanto à incidência da depressão. Incrível, né? Um país do primeiro mundo com tanta gente deprimida. Como a gente pode pensar nisso, né? Como pode ser que o estilo de vida confortável de vida dos norte-americanos não previne a depressão? O Brasil vem, então, em segundo lugar e Cuba em terceiro. Também as pessoas mais sofridas com a depressão são as do sexo feminino no mundo todo. Estudos sobre timidez têm mostrado que o ambiente familiar e experiências desagradáveis que aumentam a ansiedade são tão importantes quanto a genética para explicar o motivo do surgimento em algumas pessoas desse sofrimento. Alguns pesquisadores sugerem que possivelmente algum fator genético pode estar envolvido, mas não necessariamente que existiria um gene da timidez. Ou seja, não se comprovou até agora que existe um gene ou um gene responsável pelo comportamento tímido, segundo estudos de cientistas como, por exemplo, Daniels e Plumey, em 1985. A doutora Elaine Aron é uma cientista com doutorado em psicologia clínica que iniciou estudos em 1991 com seu esposo, Dr. Arthur Aron, e a equipe. Ela estudou sobre o traço de personalidade chamado altamente sensível. Em inglês é HSP, High Sensitive Person. Os estudos da doutora Aron sugerem que o surgimento da timidez no indivíduo não seria genético em si, mas que o que se herdaria seria este traço de sensibilidade, o qual não tem que produzir timidez necessariamente, a não ser que exista um ambiente problemático, especialmente durante a infância ou adolescência. Se você se interessa pelo assunto e sabe inglês, entre no site que está aí na sua tela e ali estão informações científicas sobre pessoas altamente sensíveis. Inclusive, há um teste ali nessa página para detectar se você é ou não uma dessas pessoas. Se você não sabe inglês, pouco tempo atrás foi feito um filme, tipo documentário, pela equipe da doutora Elaine Aron, sobre esse achado científico em relação à existência de um traço de personalidade chamada altamente sensível. Na ocasião, até ela me convidou e eu fiz a revisão das legendas em português desse documentário, já que produziram esse filme em 9 idiomas, inclusive o português. No site, você pode ver como acessar esse documentário em nosso idioma. Importante pensar que em nosso mundo existem cerca de 14 bilhões de pessoas com esse traço altamente sensível. O livro básico da doutora Elaine foi lançado em português no Brasil alguns anos atrás, mas está esgotado. Existe um outro livro dela também em português sobre crianças sensíveis, editado no Brasil. Segundo a doutora Elaine Aron, as crianças que preferem dar uma pausa para verificar o que ocorre em volta de si e se retirarem quando o ambiente é muito agitado para ela, isto pode ser interpretado erroneamente como timidez. E na medida em que elas desenvolvem a autoconsciência e escolha, esta qualidade de temperamento pode se manifestar como elas preferindo ambientes menos estimuladores e gostando mais de ficar com seus familiares. Na verdade, esse comportamento altamente sensível não é ainda uma timidez. Crianças pequenas colocadas numa situação nova podem parar para observar o ambiente, podem ter descarga de adrenalina e inibição somente como um comportamento inicial.
e será a presença continuada de fatores estressores no ambiente o ingrediente necessário para causar nesta pessoa, com esta qualidade de temperamento que eu estou falando, pessoa altamente sensível, um medo de avaliação social, que é a timidez. Então veja que eu estou dizendo que timidez é um medo de ser avaliado socialmente pelas pessoas, algo que é doloroso para o indivíduo, incomoda isso, assusta, leva a pessoa a se retrair. Mas a introversão, uma pessoa introvertida, a introversão nela não é vivida por ela como um sofrimento, como uma coisa desagradável. Eu vou voltar a falar sobre isso depois, mas a pessoa que é tímida, ela quer sair desse sofrimento. A pessoa tímida, ela tem uma tensão nas relações sociais porque ela se sente insegura de funcionar ali. Isso é diferente da pessoa que é com esse traço de personalidade altamente sensível, porque ela não quer mudar, ela está bem com aquilo ali. Ela consegue se relacionar bem com ela mesma e com as outras pessoas, sendo uma pessoa com essa característica. Então, timidez é sofrimento, pessoas altamente sensíveis não é sofrimento. Timidez, a pessoa quer um tratamento para isso. Pessoas altamente sensíveis, ela quer continuar a ser assim porque ela se sente bem assim. Então, na segunda parte desse programa, no segundo bloco, vamos ver alguma coisa a mais sobre a timidez e trazer para você alguns passos para lidar com esse tipo de luta emocional. Então, veja o que eu estou dizendo, né? Timidez tem a ver com uma luta emocional. A pessoa, ela não está ainda bem com ela mesma. Falta resolver esse aspecto que atrapalha a sua interação social, o que é diferente da pessoa sensível, que ela se sente confortável. Então, fique aí, aguarde e você vai ser ajudado com informações sobre como lidar com a timidez ou ajudar alguma pessoa que tem esse tipo de sofrimento. Já volto e aguardo você num minutinho só. Até já! Este é o programa Claramente e hoje estou falando sobre a relação entre pessoas tímidas e os sofrimentos ligados à ansiedade alta. As crianças de uma mesma família são diferentes quanto à maneira como agem e como reagem diante de situações difíceis emocionalmente. O mesmo problema na família ou na escola atinge uma criança de uma maneira e o irmãozinho, a sua irmãzinha, de uma outra maneira. Um pode até sofrer, mas reage mais facilmente diante da dor, enquanto que o outro sofre mais profundamente e pode demorar mais a se recuperar emocionalmente. Isso acontece porque há uma diferença de sensibilidade em cada pessoa. Existem crianças muito mais sensíveis para barulho, para o estresse, para ambientes agitados, para brigas de família, do que outras crianças. No primeiro bloco, eu comentei sobre o trabalho dessa cientista chamada doutora Elaine Aron, que foi iniciado em 1991, sobre um novo traço de personalidade chamado altamente sensível, ou como ela diz, pessoas altamente sensíveis. Os estudos dela mostram e têm mostrado que um importante fator estressor no ambiente de crianças altamente sensíveis é a existência de um vínculo inseguro com uma mãe muito ansiosa e complicada emocionalmente, assim como a inabilidade desta mãe e do pai da criança, talvez além de outros membros que convivem muito pertinho dessa criança, essa inabilidade em responder apropriadamente, adequadamente a esse tipo de temperamento sensível. Talvez porque esse pai, essa mãe
são de temperamento bem diferente, ou por causa de crenças que eles podem ter de que o normal no comportamento do filho teria que ser diferente, e ainda devido a momentos de muito estresse na família. Uma criança que não teve a sorte de crescer no ambiente familiar com uma mãe serena, calma, capaz de lidar bem com as suas próprias emoções e que não teve também um pai com bom equilíbrio emocional, essa criança aprendeu, por esse vínculo com essas pessoas, com o pai e com a mãe, a ter um nível de ansiedade mais alto. As crianças pequenas não inventam conscientemente comportamentos. Elas recebem a tendência comportamental pela genética, pela epigenética, né, que são os fatores que influenciam a maneira do gene se expressar. Ela também é influenciada pelo que ela copia, pelo que ela observa no comportamento dos seus pais. Então, se você ficar dando bronca em seu filho ou na sua filha, por eles não conseguirem ter uma atitude melhor em qualquer coisa, primeiro de tudo, é importante pensar com você mesmo, pai e mãe. Pensa assim, essa criança está agindo assim porque está copiando alguma característica minha? É justo você, pai, você, mãe, exigir da criança um comportamento que você não consegue ter? Se, por exemplo, você é uma pessoa muito bagunceira, desorganizada, sempre atrasada, não consegue chegar na hora aos seus compromissos, né? Sua casa é um pano para toalha, enfim, um quarto mal arrumado, uma pilha de louça acumulada que fica da noite para o dia. Se você é uma pessoa que não tem organização, não tem compromisso com o horário, que moral você vai ter para cobrar dos seus filhos que eles sejam organizados e pontuais nos compromissos deles, não é? Outro ponto importante na educação dos filhos é: será que você rejeita um filho? Ou, sendo honesto, percebe que você tem uma prevenção contra o menino ou contra a menina porque ele ou ela não se encaixam no seu modelo de filho? Será que você vive elogiando sua criança que se comporta como você quer e critica a que é diferente do seu ideal? Sabe, cientistas verificaram que as crianças mais sensíveis e vulneráveis mostraram um aumento marcante quanto à timidez diante do impacto de relacionamentos familiares disfuncionais. Relacionamento familiar disfuncional é aquele que apresenta problemas importantes entre os membros daquela família, tais como abusos verbais, né, gritar com a criança, abusos físicos, bater com violência na criança, exigir trabalho pesado dela, abusos sexuais também, uma negligência, que é um descaso para com a criança. Até tivemos um programa aqui falando sobre esse tipo de abuso, né? Um abuso feito contra a criança através da negligência. Só para relembrar, a negligência é um abandono de cuidados que se deveria ter o pai e a mãe, os cuidadores, para com essa criança, né? Nos estudos científicos, as crianças mais sensíveis e vulneráveis também apresentaram mais timidez ao experimentarem um rompimento abrupto com outras crianças do seu ambiente, como acontece quando a criança muda de escola com frequência ou é transferida para outra classe. Por outro lado, a timidez excessiva pode ser desenvolvida em pessoas não altamente sensíveis, quando as crianças e adolescentes de qualquer temperamento são vítimas repetidas ou repetidas vezes são vítimas de experiências de criticismo e de rejeição. A diferença no surgimento da timidez em crianças sensíveis comparadas com as não sensíveis é que as sensíveis desenvolvem mais rapidamente a timidez
quando vivem em ambiente traumático. Esse ambiente afeta mais rápida e negativamente as altamente sensíveis. E ao viver repetidas vezes ao longo da vida situações traumáticas, as pessoas altamente sensíveis podem desenvolver mais sofrimento ligado à ansiedade alta e depressão, podendo ter uma cronificação destes transtornos mentais. Isso é, por sua vez, fazendo com que essas pessoas, ao viverem a vida adulta alguma situação traumática do ponto de vista emocional, pode ser um patrão cruel, problemas conjugais, filhos rebeldes, perda de emprego, então elas acabam desencadeando uma resposta emocional profundamente dolorida, porque cutuca a memória onde estão gravados os outros momentos negativos lá do passado. Ou seja, a experiência negativa atual do presente, né, é o fator gatilho que faz explodir na consciência a dor que já vem acumulada por sofrimentos do passado. Nos estudos da doutora Aron e equipe sobre a presença de timidez em pessoas altamente sensíveis e não altamente sensíveis, encontraram, por exemplo, que os indivíduos altamente sensíveis são especialmente mais prováveis de serem tímidos quando experimentavam um ambiente infantil adverso, complicado. Ou seja, a timidez na infância foi de moderada a alta para os altamente sensíveis, porém muito menor para as crianças não altamente sensíveis. Por outro lado, se a qualidade da vida infantil do ponto de vista emocional foi boa, se o ambiente familiar ao longo da infância foi agradável, as crianças altamente sensíveis tiveram menos probabilidade de se tornarem tímidas, talvez até com resultados melhores do que as não altamente sensíveis. Você quer ajudar sua criança a não se tornar tímida e evitar que ela venha apresentar transtornos de ansiedade e depressão no futuro? Então faça o seguinte agora, quando ela ainda é um bebê ou pequenina. Primeiro, não fique criticando seu filho ou filha porque ele ou ela não se enquadra no seu modelo de pessoa. As pessoas não precisam ser todas iguais. Umas são mais resistentes, enquanto outras são mais frágeis. E isso é normal. O segundo passo, não fique comparando seu filho ou sua filha com um irmão ou irmã ou com outra criança. Talvez esse filho introvertido, que você acha fraco, aguenta melhor a solidão, enquanto que o irmãozinho ou irmãzinha extrovertidos tenha importante dificuldade de estar sozinhos. Talvez a sua criança tenha mais equilíbrio emocional para lidar com frustrações do que você que é adulto ou adulta. Né? Tem muitas famílias que acontece isso, em que há crianças que tentam acalmar o pai ou a mãe quando esses pais ficam nervosos. Terceiro aspecto, se você tem um filho ou uma filha altamente sensível, ao invés de exigir que esta criança tenha que se adaptar sempre aos ambientes barulhentos, agitados, poluídos sonoramente, como algumas horas em shoppings, por exemplo, ofereça a essa criança proteção, não expondo-as a tais situações. Na verdade, me dói quando eu vejo em shoppings lotados de pessoas e, portanto, barulhentos, as mamães e os papais com um bebezinho recém-nascido. Imagina o estresse na mente daquela criança pequenininha que dias ou semanas atrás estava no silêncio relativo do ventre materno, e agora está ali naquele lugar barulhento. Leve mais frequentemente seu filhinho ou sua filhinha para a natureza e muito menos frequentemente para shoppings. Evite discutir com seu marido ou sua esposa na frente das crianças. Elas sofrem ao ver os pais brigando e podem desenvolver ansiedade alta ou depressão cedo. Também é importante, se seu filho ou sua filha apresentar timidez excessiva a ponto de, por exemplo, não querer ir para a escola, né? Então, ou se for jovem adolescente, ficar sempre isolado, converse com essa criança e leve para fazer uma avaliação psicológica.
porque a timidez excessiva é muito dolorida e pode ser tratada, dando a essa pessoa uma melhor qualidade de vida mental. Claramente fica por aqui hoje. Seja amigo de seu filho, amiga da sua filha sensível, tímido. Ajuda essa criaturinha de Deus. Até o próximo programa. Espero você aqui na TV Novo Tempo.